dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Estamos aqui de volta com mais um vídeo, né, no nosso canal, que se Deus mandar, a Vivi vai falar. E eu demorei um pouquinho, quero pedir desculpas, né? Deus me deu esse tema logo depois do carnaval, depois que eu gravei o último vídeo. Mas eu fui para um encontro radical que é fantástico. Se você nunca ouviu falar, procure aí na sua cidade, que é um encontro maravilhoso, diferenciado. Depois da minha conversão, foi a melhor experiência que eu tive até hoje na minha vida. Né, confronta muito a gente, faz a gente muito refletir, a gente vê que a gente realmente precisa ser um cristão de verdade. E vamos ao tema, né? O tema que Deus me deu é célula, uma estratégia divina, né? Eu vim, Deus foi me deu esse tema porque as pessoas têm uma mania muito feia de aquilo que ainda não experimentou falar que não é de Deus, né? Eu quero mostrar hoje na palavra, nos textos bíblicos, que a célula é uma estratégia divina, né? As pessoas tiveram uma ideia e tem passado no decorrer aos próprios cristãos que a célula não é algo de Deus, que é seita, que é não sei o que. É a mesma coisa esse encontro que eu fiz agora. Se deixar, as pessoas vão falar mil coisas. Mas a palavra de Deus diz, né, que quem não ajunta, espalha. E a gente tem que ter um pensamento de reino. Por isso que a palavra de Deus diz, transformai-vos pela renovação das vossas mentes. E às vezes a nossa mente é tão pequenininha que ao invés de ajudar, a gente atrapalha. Né? Então, antes da gente falar qualquer coisa, de qualquer estratégia de qualquer igreja, a gente primeiro tem que conhecer sobre obediência, sobre autoridade, que todas as autoridades são delegadas por Deus, e principalmente a gente precisa conhecer a palavra de Deus e conhecer as estratégias, ter a experiência antes de falar. E não falar daquilo que as outras pessoas falam que você não sabe nem se é verdade. Né? O nome disso é fofoca. Né? E a palavra de Deus condena a fofoca. Bom, o primeiro texto é Mateus 28, 19 e 20. Né? É um texto que eu amo, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em primeiro lugar, Deus nos deu um propósito, né? Ele deixou aqui para todos nós, não só para os seus apóstolos, que nós fôssemos e fizéssemos discípulos de todas as nações. E que nós batizássemos eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinássemos a eles tudo que Deus nos tem ensinado. Então, o nome disso, sabe o que é? Discipulado. É quando você atrai uma pessoa para você, você ganha ela para Jesus, você tem que dar continuidade naquilo. Você tem que ensinar ela aquilo que Deus já te ensinou, para que ela possa romper, para que ela possa vencer as batalhas travadas espiritualmente, para impedi-la de continuar buscando e todas essas coisas. A gente vai passear na Bíblia hoje, viu? Então, a gente vai agora em Marcos 2, 13, 17, que diz assim: De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava.
Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim os pecadores. Se a gente for observar esse texto, Jesus estava no templo? Não, né? Ele estava na casa de Levi, sentado com pessoas que eram consideradas pela sociedade como pecadores. Será que era uma célula? Né? Vamos ver outro texto? Mateus 13, 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus estava mais uma vez na casa dele com seus discípulos, quando eles pediram para que ele explicasse sobre o joio do campo, a parábola. Mais uma vez, ele não estava no templo, ele estava em casa. Mateus 8, 14, 15. Vamos lá. Diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ele estava na casa de Pedro, quando ele fez um milagre com a sogra dele, né? Que estava ardendo em febre. A sogra dele estava acamada, ardendo em febre. Depois ela ficou sã e foi lá o servir, né? Então, eu vou ler nos textos, depois eu vou falar. Lucas 19, 5, 10. Eu gosto de contextualizar para não ser uma coisa falada por mim, né? Que não é legal. Então, vamos lá. Lucas 19, de 5 a 10. É outra história. A gente conhece muito bem. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo: que ele se hospedará com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa nenhum tenho defraudado a alguém, restitui 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Mais uma vez estava na casa de uma pessoa, e ali naquela casa Jesus trouxe o quê? Salvação. Lucas 10, 38, 39. Amo. Fala sobre Maria e Marta. Lucas 10, 38, 39. Diz assim: indo eles de caminho,
Entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Ouvir-lhe os ensinamentos. Atos 5:42. Diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Vai guardando. Atos 12:12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam na casa de Maria, mãe de João. Romanos 16:3. Diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. 16:3 a 5. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também toda a igreja dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Eles se reuniam, a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Olha que legal. Colossenses 4:15. Diz assim: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que se hospeda em sua casa. Olha como isso é antigo. Lucas 11:23. Bom, deixa, isso eu vou falar depois. Então aqui eu citei alguns textos, justamente para mostrar para quem está assistindo esse vídeo, que a gente não deve sair falando daquilo que a gente não gosta. A célula é uma bênção. O que é célula? Se a gente for falar de uma forma científica, né? A célula, ela uma partícula que compõe o nosso corpo. Ou tem outros tipos de células, mas vamos falar do corpo humano. Eu tenho células que compõem, que se juntando fazem os músculos, a pele, os órgãos, enfim. Essas células, elas sozinhas são apenas células, mas quando elas se unem, elas formam o nosso corpo, ou um corpo. O que é uma célula na igreja? É a nossa igreja, que é o templo, sendo expandido para alcançar mais pessoas dentro das nossas casas. Quando a igreja estiver sendo perseguida no Brasil, não vai poder ter mais igreja. Os cristãos vão ter que se reunir em casas. Isso já acontece em alguns países. E quando proibirem a Bíblia? É porque não é a nossa realidade hoje. Mas a gente vai ter que ter a palavra de Deus aqui. Por isso a importância da gente se alimentar da palavra dia e noite. Deus alerta a gente todo o tempo. Aí, assim, voltando às células. Aí, o que a gente faz? A gente pega... antigamente, as igrejas chamavam de ponto de pregação. Você pode dar o nome que você quiser. Mas esse nome célula, às vezes, assusta tanta gente. É um tabu que precisa ser quebrado. Olha, tantos textos que eu li. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 textos bíblicos.
onde Jesus e seus discípulos pregavam, ensinavam, trocavam ideias sobre a palavra de Deus na casa das pessoas. Tirava-se dúvidas. Quando você está na igreja, você tem uma pregação, é maravilhoso, você está em comunhão, só que você não tem como, por exemplo, parar o culto para perguntar uma dúvida sua para o pastor. Na célula é diferente, é um grupo menor reunido, a gente começa a falar, cada um pode expor suas dúvidas, fazer suas perguntas, contar um pouco de si mesmo, a gente compartilha, a gente vê que aqueles problemas que a gente passa não é só a gente, porque tem outros irmãos compartilhando alguns dos seus problemas, não é nada obrigatório. É uma coisa natural, se torna tipo uma família, uma comunhão. E nisso as pessoas vão se achegando mais a Deus. Mas, às vezes, o que entristece meu coração é quando alguém chega para mim e fala assim, fulano de tal disse que célula não é de Deus. E quando isso parte de uma pessoa que é cristã, que se diz presbítero ou pastor, não sei, que a gente vê assim que a pessoa não busca saber a estratégia da célula na palavra, para ver se aquilo condiz ou não antes de dizer que não é de Deus. Como é que a gente vai falar uma coisa que a gente vai, que a pessoa, um ambiente que a pessoa está vindo, ela está se sentindo bem, ela está se achegando a Deus, ela começa a vir à célula, daqui a pouco ela está indo à igreja, ela quer se batizar. Como isso não pode ser uma estratégia divina? Então, a palavra de Deus, ela é muito séria, sabe? E em Lucas 11:23 diz assim, ó. Pra não dizer que eu tô falando da minha boca. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Eu não consigo entender. Olha, eu sou uma pessoa tão cautelosa em relação a críticas. Primeiro, quem é o juiz? É Jesus. Ele não precisa de júri popular na terra. Então, quem sou eu? Eu penso assim, para julgar a estratégia que Deus dá a um pastor, seja lá onde for, de qual denominação seja. Eu não critico, cara. Pode ser a coisa mais absurda, eu não sei se foi uma direção de Deus, eu não posso criticar. Maldito é aquele que fala de uma autoridade, sabe? Então eu fico na minha, porque às vezes um comentário meu não vai só afastar a pessoa daquela igreja, vai afastar ela de Deus, sabe? Então a gente precisa se policiar, porque maldito também é aquele que entra no caminho do Senhor não permitindo que a obra dele aconteça. E às vezes a gente bate no peito, eu sou cristão, mas quando vem um irmão falar, eu estou bem, eu estou indo numa célula, aí a pessoa vai e chega e fala, a célula não é de Deus. Mas por que a célula não é de Deus? Por quê? Você já procurou na palavra? Sabe? Aí então assim, a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento das escrituras. Antes da gente abrir a boca e falar qualquer coisa, a gente precisa comer o livro da lei, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus para a gente ter discernimento. Tem uma coisa que um pastor possa ter uma ideia aí, uma direção fazer, eu posso achar aquilo absurdo. Mas, gente, a palavra de Deus diz que nós faríamos obras maiores que Cristo. Como é que eu vou duvidar? Meu Deus, como é que eu vou me achar na possibilidade de duvidar, gente, de uma situação? Enfim, eu espero que tenha sido esclarecedor. Eu espero que, se você é de uma igreja que não tem célula, não critique a que tem. Que você tenha tido um entendimento, um esclarecimento. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer, Senhor, em primeiro lugar,
por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer na minha vida. E quero clamar, Senhor, por cada vida que tem assistido os meus vídeos, que tem assistido esse vídeo, que possa ter sido esclarecedor. Na questão da gente não julgar, na questão da gente não falar daquilo que a gente não conhece, e em questão a célula, Senhor. Senhor, essa estratégia maravilhosa que o Senhor colocou, Senhor, em prática em todo o tempo na palavra de Deus. O Senhor pregava nas casas das pessoas, o Senhor curava nas casas das pessoas, o Senhor pregava nas ruas, o Senhor fazia os maiores milagres nas ruas, e nós queremos ser, Senhor, imitadores de Cristo. Então, que possamos ser imitadores de Cristo, que jamais venhamos, Senhor, trabalhar contra o Teu reino, que possamos estar juntos contigo para alcançar muitas mais vidas para o reino de Deus, Pai. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você que curta, que compartilhe, que se inscreva no canal. Um beijo.